O ateísmo contemporâneo muitas vezes se apresenta como uma expressão de honestidade intelectual, mas na prática carrega consigo uma série de pressupostos filosóficos que, embora legítimos como questionamento, não resistem a uma análise teológica séria e bíblica. A dúvida, apresentada como virtude espiritual, é legítima no processo da fé, mas não como ponto final. A fé cristã nunca se construiu sobre respostas prontas, mas sobre a revelação progressiva de Deus na história. Quando alguém diz que duvidar é mais honesto que fingir certeza, parte de um equívoco, o de que a fé cristã é fingimento. O cristianismo bíblico é uma fé que começa muitas vezes na dúvida, mas não se encerra nela. Os patriarcas da fé, Abraão, Moisés, Davi, todos passaram por períodos de crise, dor, incerteza e silêncio, mas não desistiram da fé. Perseveraram porque encontraram um Deus real e não uma ideia imposta pela cultura. O medo do castigo, tão mencionado pelos ateus, é um entendimento raso da espiritualidade bíblica. A Bíblia não convida ninguém a viver com medo, mas com temor, que significa reverência e não pânico. A experiência espiritual cristã autêntica não é baseada em imposição, mas em encontro. Muitos encontraram a fé justamente por confrontar suas dúvidas com a presença real de Deus. A oração sincera, o jejum, a leitura bíblica, quando feitos sem entrega de coração, não são chaves mágicas, são meios de graça, não garantias de uma resposta imediata. Deus não é um algoritmo que responde a comandos humanos. Ele é soberano, ele se revela a quem o busca com humildade, mas no tempo dele, não no nosso. A ausência de uma experiência sensorial de Deus não significa ausência de Deus. O justo vive pela fé, não pela vista. O ateísmo questiona o sofrimento humano como um argumento contra Deus. Mas o sofrimento não é prova de ausência divina. É a consequência do mundo decaído pelo pecado. A dor de uma criança abusada, de um inocente que morre, não é ignorada por Deus. Cristo, o Filho de Deus, morreu em sofrimento, identificando-se com a nossa dor. O cristianismo não oferece explicações simplistas para o sofrimento. Ele oferece uma cruz. Deus não se isenta, ele sofre conosco, ele redime o sofrimento. Dizer que Deus não se importa porque há guerra e tragédia é esquecer que o mesmo Deus se manifesta por meio de agentes humanos e que muitas dessas tragédias são frutos da maldade humana, não de Deus. Dizer que ou Deus não é bom ou não é poderoso é a velha formulação do paradoxo de Epicuro, que ignora a liberdade humana e a realidade do pecado. Deus é bom, é poderoso e é justo, mas também nos deu liberdade. E muitos usam essa liberdade para o mal. O ateísmo se recusa a aceitar que o mal existe porque existe o bem, e ambos apontam para um padrão moral absoluto. E se há um padrão moral absoluto, há um legislador absoluto. A indignação moral do ateu é, paradoxalmente, uma das maiores provas de que existe um Deus. Porque só se revolta contra a injustiça quem carrega em si a centelha da justiça. O sofrimento não é a negação de Deus, é um grito por ele, um chamado à eternidade. Sobre a questão da pluralidade religiosa, se Deus quer que todos o conheçam, por que se revela de formas distintas? A Bíblia responde: Deus se revela por meio da criação, Salmo 19, da consciência, Romanos 2, e da história, Hebreus capítulo 1. A revelação plena de Deus está em Cristo. A salvação é oferecida a todos. Ninguém será condenado por ignorância, mas por rejeição da luz que recebeu. Muitos que nunca ouviram o nome de Jesus poderão, segundo a misericórdia divina, ser salvos pela graça mediante a fé respondida à luz que tiveram. A fé cristã não é uma herança cultural apenas. Ela transforma, confronta, liberta. Milhões de pessoas nasceram em contextos ateus e encontraram o Cristo vivo.
A comparação com mitos antigos revela a ignorância teológica. O Deus cristão não é um ser tribal. Ele é eterno, soberano, e suas profecias se cumprem na história com precisão que nenhum outro mito reproduz. A fé não se sustenta apenas por tradição, mas por testemunho, por transformação e por revelação. Dizer que a moral cristã é adestramento é desprezar o conteúdo da ética de Jesus, que nos chama a amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7 e carregar a cruz. Jesus ensinou uma moral que vai além do medo e da recompensa. Ele ensinou o amor como um mandamento supremo. Fazer o bem sem fé não é moral superior, é graça comum, mas a graça salvadora transforma o coração e dá sentido eterno à bondade. Muitos dos que combateram a escravidão, a opressão e a injustiça eram cristãos convictos, como William Wilberforce, Martin Luther King Jr. e Dietrich Bonhoeffer. A crítica à religião institucional pode ser válida, mas não pode ser generalizada como uma acusação ao cristianismo bíblico. Fé não é ausência de dúvida, minha gente, é a decisão de confiar mesmo na dúvida. O apóstolo Tomé duvidou, Cristo não o rejeitou por isso. Ele se revelou. O cristianismo não é anti-ciência. A ciência moderna nasceu no berço cristão. A dúvida investigativa é bem-vinda. A rebelião cega. Deus não é uma hipótese qualquer. Nós precisamos entender isso. Ele é o fundamento da existência. O cristianismo não exige fé cega. Ele oferece evidências históricas, proféticas, filosóficas e existenciais. Milhares de cientistas, filósofos e pensadores ao longo da história encontraram fé não apesar da razão, mas através dela. A crítica ao condicionamento religioso ignora que o ateísmo também pode ser culturalmente condicionado. A liberdade de escolha só existe quando todas as vozes são ouvidas. O Evangelho não força, ele convida, mas também confronta. Fé não é conforto emocional, é convicção espiritual. Muitos cristãos são perseguidos, torturados e mortos por não negarem a sua fé. Não se permanece firme até a morte por uma ideia confortável, mas por uma verdade eterna. A verdadeira espiritualidade não é fugir do sofrimento, mas encontrar propósito nele. O propósito da vida com Deus não é sempre compreender, mas confiar. Jó não entendeu tudo, mas declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Fé sem questionamento é fanatismo, mas dúvida sem busca é cinismo. O equilíbrio é o caminho bíblico. Deus não se esconde de quem o busca com sinceridade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Livro de Jeremias, capítulo 29, verso 13. A verdadeira honestidade intelectual é admitir que a existência de Deus é uma possibilidade legítima. E se for verdade que há um Deus? E se de fato ele se revelou? Rejeitar isso sem investigar é tão dogmático quanto crer sem pensar. O coração humano anseia por eternidade e esse anseio não é ilusão. É sinal de que fomos feitos para mais. A dúvida pode ser um passo, mas jamais o destino final. Fé é responder ao chamado divino, é ouvir a voz que fala na consciência, nas escrituras e no coração. Jesus não convida a crer por medo. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. Crer em Deus não é fechar os olhos, é abri-los para a realidade mais profunda que existe. O ateísmo promete liberdade, mas entrega solidão. A fé em Cristo liberta do medo, da culpa e da morte. A ausência da fé não elimina a sede de transcendência, só o desloca. O vazio não se preenche com negação, mas com verdade.